Pois é, Jonas, você que é professor de filosofia, gostará de saber que houve uma época em que a filosofia esteve à tona dos jornais em Curitiba. Nos anos 60, eu dirigia uma página literária no jornal Estado do Paraná. E o Silvio Bach, que hoje em dia é um cineasta de fama nacional, e que na época era redator do Diário do Paraná, tinha a página literária que se chamava Letras e Artes no Diário do Paraná. E eu era muito amigo do professor Hernani Reichmann, que era um especialista em Kierkegaard, um filósofo existencialista dinamarquês. O Reichmann, ele foi para a Dinamarca, aprendeu a falar dinamarquês, esteve lá nos lugares que Kierkegaard frequentava e se tornou uma autoridade mundial em Kierkegaard, reconhecido lá pelos dinamarqueses com os quais ele havia dialogado, debatido e tudo. Então, isso despertou entre nós um interesse pelo existencialismo, só que não pelo existencialismo kierkegaardiano. Sartre estava muito em voga na época, não pelo seu O Ser e o Nada, depois é que ele publicou os outros livros, mas o que marcou a sua carreira como filósofo existencialista foi O Ser e o Nada. Eu tentei ler este livro, mas confesso que não fui até o fim, mas captei o essencial. Mas o que nós nos entusiasmávamos mesmo é pelas peças de teatro dele, pelos romances, né? Onde na forma literária ele passava essa mensagem filosófica existencialista. Então, existia um colega que também era redator do Diário do Paraná, chamado Valmor Marcelino. Esse era mais tendente, existencialista, mas tendente ao marxismo, né? Ele achava que o marxismo era muito materialista, excluía a subjetividade, e a subjetividade era o que era marcante no existencialismo. Então, ele preconizava a junção disso. Tinha um outro que era só marxista, lá, Oscar Milton Volpini. Eu, que era meio sartriano na época, então havia uma polêmica nessas páginas literárias, Diário do Paraná e o Estado do Paraná. E aí o Wilson Martins, o Sartre veio ao Brasil. E estava tudo certo lá, o Wilson Martins, os diretores do Estado do Paraná, para trazer o Sartre a Curitiba, mas isso nunca aconteceu. Mas aquele interesse ali gerado pelo que se publicava nessas duas páginas acabou até por fomentar essa perspectiva da vinda do filósofo para cá. Legal. E como é que foi cobrir, como foi fazer jornalismo na ditadura? Triste, né? Inclusive, eu sofri uma captis diminúcio na ditadura. Eu era vice-presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Paraná. Veio a ditadura, eles caçaram a diretoria toda, sindicalmente, né? Quer dizer, perdemos o mandato sindical. Quase todos os meus colegas, eles foram intimados a prestar declarações na auditoria militar. Alguns deles se complicaram bastante. O Edésio Passos, que também participava parece que ele era secretário da diretoria. Mas eu não fui molestado, felizmente, né? Só que nunca me incomodaram. Mas anos depois, quando o governador Roberto Requião mandou os arquivos do DOPS lá para o arquivo público, para me aposentar, eu precisei de uma certidão lá, de uma portaria que eu tinha sido nomeado, fui no arquivo público.
Daí estava lá os arquivos do DOPS, eu resolvi dar uma olhadinha. Vocês vejam que coisa mais absurda. Estava lá meu nome, o nome dos meus pais, junto, primeiro assentamento, junto com outros comunistas, foi eleito para a diretoria do sindicato. Pô, mas onde é que está o primeiro assentamento? Fulano de tal participou da reunião do Partido Comunista, fulano de tal foi surpreendido pregando cartazes sobre... Não tinha nada, quer dizer, junto com outros, já surgiu assim do nada, né? E primeiro absurdo. Segundo absurdo, outro assentamento 3 anos depois. Não é comunista, a chapa era de coalizão. Porra. Tudo registrado. Que coisa. Agora, como é que o senhor se sente tendo inúmeras pessoas, tendo ajudado na formação de inúmeras pessoas no jornalismo? Eu me sinto muito satisfeito, porque tenho alunos aí que estão brilhando, né? Por exemplo, Laurentino Gomes foi meu aluno, Caco de Paula, que fez carreira lá na imprensa paulista, foi meu aluno. Uma série de escritores foram meus alunos, o Manuel Carlos Caram, o Otávio Duarte, Raimundo Campos Caruso, que é um bom romancista, Eduardo Sganzerla, também escreveu um romance, agora ele faz livros sobre culinária, né? E vários outros que me dão, principalmente a grande satisfação é ter alunos para os quais eu sempre dei nota 10. Cito 2. A Elza de Oliveira, filha, que inclusive tem esse nome curioso, né? Porque eu nunca vi fulano de tal filha, né? É muito comum Paulo José filho, né? Mas filha não. Uma aluna brilhante. O outro é Omar Nasser filho. Também alunos que só tiraram 10 comigo. Então são esses alunos e outros mais que eu não citaria agora, que dão grande satisfação para a gente, né? E principalmente porque nas redes sociais eu tenho encontrado e mantenho contato com eles, e para a minha satisfação, sempre eles são muito afáveis e agradecidos. Eu acho que fui recompensado pela minha missão como professor. O que é ser jornalista para o senhor? O que o jornalista precisa ter? Amor à verdade, né? Porque sem isso, nada é válido. E 2 últimas perguntas para a gente encerrar. O senhor gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos de que forma? Daqui 50 anos ninguém será lembrado, meu amigo. Na Nada. verdade, eu sou membro da Academia Paranaense de Letras. Então, aquela imortalidade dos acadêmicos é o seguinte: cada vez que alguém ocupa a cadeira que foi de você, tem que fazer referência aos antecessores. Então, daqui a 50 anos, se a academia existir, alguém, ao tomar posse, terá que falar o meu nome.